Nessa aula aqui, eu vou fazer uma apresentação completa do Elementor, o construtor de páginas que vamos usar para construir aqui as nossas páginas ao longo deste módulo. Então vamos lá. Nas aulas anteriores, eu mostrei ali como que faz para estar instalando o WordPress, o Elementor, então espero que você tenha seguido as aulas ali certinha para a gente estar bem alinhado aqui nessa etapa. Vou realizar login aqui no meu WordPress. Pronto, já estou aqui com o WordPress aberto e agora eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou clicar aqui nessa opção do Elementor, aqui do lado esquerdo do Elementor, e vou vir aqui em configurações. Aqui eu vou vir nessa aba de recursos e aqui eu vou mudar algumas coisas. Primeiramente, aqui nessa parte de ícones de fontes em linha, eu vou deixar essa opção ativa. Essa parte aqui de elementos alinhados eu vou deixar ativo também. Essa parte de imagens de fundo com carregamento lento eu vou deixar inativo. E essa opção de otimizar o carregamento de imagens eu vou deixar inativo também. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Aqui nessa parte de Container Flexbox, você deixa aqui nessa opção de ativo e agora é só vir aqui embaixo e clicar em salvar alterações. Então essa parte aqui da configuração do Elementor já foi concluída. Então vamos lá. Aqui eu vou mostrar agora como que faz para a gente estar adicionando uma nova página e aí nisso a gente vai usar o Elementor para estar editando essa página. Então você vai conhecer aqui o Elementor na prática. Então aqui do lado esquerdo eu vou clicar em páginas e vou clicar aqui em todas as páginas. Aqui ele vai abrir esse painel onde quando a gente tiver mais páginas, todas vão ficar aparecendo aqui. Como ainda não tenho nenhuma, por isso que está vazio. Então aqui em cima eu vou clicar em adicionar nova página, mas eu também poderia fazer o seguinte. Aqui do lado esquerdo, nessa parte de páginas, ele já puxa aqui para mim, ó, todas as páginas e também essa opção de adicionar uma nova página. Então tanto faz eu clicar aqui ou aqui em cima. Essa parte aqui é o editor do WordPress. Aqui então a gente consegue adicionar um título e também, caso queira, adicionar um conteúdo na nossa página. Então, por exemplo, vou colocar aqui página de teste. E aqui nessa parte, nesse maisinho, eu conseguiria adicionar um parágrafo, uma imagem, um título, enfim, uma galeria. Aqui eu consigo adicionar essas coisas. Porém, dessa forma aqui, eu estaria usando o editor do próprio WordPress, que é bem limitado. E aqui o que a gente quer é usar o editor do Elementor. Então, a única coisa que a gente vai fazer aqui nessa parte é colocar aqui o título da nossa página. Lembra que antes estava dessa forma aqui, adicionar título. Aí eu coloquei aqui o título página de teste. E aqui uma outra configuração que a gente vai fazer é o seguinte. Aqui nessa parte de modelo, onde está modelo padrão, a gente vai alterar aqui para Elementor Canvas, que assim a nossa página ela vai ficar sem nenhum elemento, vai ficar tipo vazia quando a gente iniciar ali. Então a gente vai editar tudo do zero. Então você deixa aqui Elementor Canvas. E aqui nessa parte de URL é onde a gente consegue estar alterando o link da nossa página. O que seria isso, né? Aqui, por exemplo, está a página de teste. Então significa que para a pessoa acessar essa página vai ser assim, iniciantenodigital.com/página de teste, como está aqui, entendeu? Então aqui a gente define o que vai ficar após a barra. Então o que não pode acontecer é você ter duas páginas com o mesmo link. Até pode ser o mesmo título aqui em cima, se por algum motivo você quiser usar, ou for aí o caso de uma página para o seu cliente, vocês quiserem usar o mesmo título em páginas diferentes, até pode, porém o link aqui ele precisa ser diferente, certo? Senão o site não vai abrir corretamente, precisa ser um link específico para cada página. Por exemplo, aqui eu poderia ter página de teste, -1 e depois outra que é -2, enfim. Deu para entender aqui certinho, né? Então após colocar o título da nossa página, aqui em modelo alterar para Elementor Canvas, e aqui nessa parte de URL, se necessário você alterar o link, você vai clicar aqui nessa parte em publicar. A página aqui ela já foi publicada. Só que uma coisa aqui, em visibilidade, por enquanto, a gente vai deixar privado. O que significa isso? Que só quem estiver aqui com o editor do WordPress, do seu editor ali aberto, vai conseguir visualizar essa página, no caso você. Aí depois, quando a página estiver pronta, certinho, você pode deixar ela pública, certo? Então, automaticamente, quando eu deixei privado aqui, ele já atualizou aqui para mim. Agora, a gente vai abrir de fato o Elementor. Então, para isso, a gente clica aqui em cima em editar com Elementor. Agora sim, estamos com Elementor aberto. E aqui eu vou apresentar algumas funções dele
Essa aula aqui não é para você aprender a fazer uma página, mas sim deixar você mais preparado para isso. Na aula que a gente vai fazer uma página de fato, será a próxima. Porém, é muito importante que você assista essa aula completa aqui, que eu já vou te ensinar alguns princípios aqui que a gente vai usar nas nossas próximas aulas. Então aqui como que funciona? Aqui no Elementor, desse lado esquerdo, ele vai mostrar elementos para a gente estar adicionando na nossa página, como por exemplo, título, imagem, aqui tem vídeo também, botão, enfim, ícone, tem várias coisas aqui. Primeiro a gente precisa adicionar um container aqui, uma seção na nossa página. E o que seria isso? Eu vou clicar aqui nesse maisinho e aqui eu preciso selecionar a estrutura que terá o meu container. Então, essa daqui, por exemplo, que tem essa setinha para baixo, você vai entender o porquê. Eu tenho essa daqui com a setinha para baixo, essa com a setinha para a direita, e tem essas outras aqui que tem essas divisões aqui, que são nessas proporções. Mas vamos começar por essa daqui, que é na direção da coluna, certo? Onde tem essa setinha para baixo e tem essa daqui, que é direção da linha, que é a setinha para a direita. Mas vamos começar por essa daqui, que é a direção da coluna, essa aqui tem a setinha para baixo. Então, observe o seguinte. Primeiro, eu vou fazer o quê? Quando eu clico aqui nesses 6 pontinhos aqui de cima, observe que quando eu passar o mouse, ele até vai mostrar aqui, ó, editar container. Isso significa o quê? Que a gente vai abrir o editor do container. Então, eu cliquei aqui, abriu do lado esquerdo o editor do container. Aqui primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar a cor de fundo desse container, ou seja, a cor de fundo dessa seção. E como que eu faço isso? Eu venho aqui nessa parte em estilo, e aqui nessa parte de plano de fundo, em tipo de plano de fundo, eu venho nessa parte aqui clássico, e aqui em cor eu consigo alterar para a cor que eu desejar aqui. Então aqui eu posso tanto digitar o código da cor, ou então usar essa parte aqui para selecionar a cor de fundo da minha seção. E aí, eu já fiz essa parte aqui de alterar a cor de fundo, depois eu volto aqui para essa parte do estilo, mas agora eu vou voltar aqui em Layout para mostrar o seguinte, como que funciona aquilo que eu tinha falado sobre a setinha, que tem aquela que é para baixo e tem aquela que é para a direita lá, que você viu. Isso daqui a gente controla nessa parte de direção. Isso significa o quê? A direção que vai ficar os elementos quando a gente adicionar dentro aqui desse container. Então, para mostrar isso na prática, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em cima, aqui nesse menu que ele abre aqui, e aqui eu tenho acesso novamente àqueles elementos que eu tinha comentado, e aqui eu vou adicionar um título aqui dentro desse container. Então aqui eu adicionei um título, eu vou voltar aqui para adicionar agora uma imagem, certo? E vou voltar aqui novamente para adicionar agora um botão. Então coloquei um botão aqui embaixo, agora sim eu volto aqui em cima em editar container, e aqui ele abriu o editor do container, ou seja, dessa parte aqui onde está cinza, onde está o fundo aqui da minha seção. Observe que aqui nessa parte de direção, a setinha está para baixo e os elementos estão o quê? Um abaixo do outro. Agora, se eu deixar, por exemplo, em linha horizontal, olha só como que ficou. Um elemento está do lado do outro, ou seja, exatamente na direção aqui dessa setinha. Observe que está dessa forma aqui. Primeiro está meu título, que foi o que a gente adicionou ali primeiro, depois a imagem e depois o botão. Agora, se eu fizer isso daqui, colocar a linha invertida, olha o que acontece, ele inverteu tudo. Então, o botão veio parar aqui, a imagem continua no meio, né, claro, mas o título foi parar aqui desse lado. Então, normalmente, né, na maioria das vezes aqui, a gente vai usar ou esse linha horizontal ou esse aqui linha vertical. Isso daqui pode variar e daqui a pouco eu já vou dar um exemplo de quando a gente vai usar cada um deles. Mas vamos manter aqui por enquanto essa parte de direção. Aqui agora eu vou fazer o seguinte, aqui nessa parte de altura mínima eu vou aumentar aqui a altura, então observe que essa parte cinza aqui ela está aumentando, ou seja, eu estou aumentando o tamanho mínimo aqui desse container, o tamanho mínimo dessa seção aqui, certo? Eu vou até vir aqui mais para baixo para você ver. Então, estou aumentando aqui, certo? Observe que quando ele está menos que, por exemplo, menos que 800 e alguma coisa aqui, ele não diminui. Por quê? Ele não vai diminuir de uma forma que fique menor do que o tamanho ou do espaço que ele precisa para colocar esses elementos aqui que eu adicionei, entendeu? Então, por isso que só a partir de um número aqui ele começa a crescer. Então, por exemplo, aqui ele começou a crescer. Vou deixar aqui mais ou menos. Observe que o nosso conteúdo ele tem um espaço grande aqui embaixo,
mas aqui em cima ele está praticamente sem espaço. Então, por que isso está acontecendo? É que aqui nessa parte de justificar conteúdo, por padrão, ele deixa aqui nessa parte de início. Agora, se a gente clicar aqui em centro, observe o que aconteceu. O nosso conteúdo ficou centralizado aqui nessa seção, certo? Então, eu tenho espaço aqui em cima e também tenho espaço aqui nessa parte inferior. Agora, se eu clicar aqui nessa parte do fim, olha só, ele ficou sem espaçamento aqui embaixo, mas ficou com esse espaço aqui em cima. Tem essa outra função aqui, que é espaço entre. O que ele vai fazer? Ele vai deixar o espaço entre os elementos de uma maneira bem distribuída. Ou seja, esse espaçamento aqui entre esse título e essa imagem aqui essa parte, não, espaçamento, é o mesmo do espaçamento entre essa imagem e esse botão aqui. Então, são os mesmos espaçamentos aqui. E também temos esses outros estilos aqui de espaçamento. Observe aqui como ficou. Ele colocou um espaçamento aqui também superior, inferior, mas continua com espaçamento grande aqui entre esses elementos, e também tem esse outro aqui. O que normalmente eu mais uso são esses 4 primeiros aqui. Então, esse início, ou esse do centro, esse que ele vai para o final, ou esse daqui que ele fica distribuído aqui, certo? Eu vou deixar aqui nesse de início mesmo, e aqui eu vou tirar isso de altura mínima. Então, aqui eu vou deixar zerado, que agora eu quero mostrar o seguinte. Essa parte aqui de espaçamentos, tá vendo? Aqui, por padrão, ela vem em 20. Ou seja, aqui é o espaçamento entre os elementos. Então, o espaçamento entre esse título, essa imagem e esse botão. Aqui, se eu deixar 200, por exemplo, não vou deixar 200, olha só como aumentou bastante o espaçamento aqui de um elemento para o outro. E aqui, se eu diminuir, ele vai diminuindo também aqui o espaçamento entre os elementos, entre os widgets aqui. Aqui eu posso deixar zerado também, mas é interessante que você deixe pelo menos o padrão aqui, que é de 20 pixels, certo? Aqui está na medida de pixels, também tem outras medidas aqui. Aqui uma outra configuração que tem é a seguinte. Como eu deixei aqui na direção, eu deixei em coluna, né, uma coluna aqui, então ele está nessa direção aqui para baixo, e aqui eu deixei do início também. Aqui ele mostra para mim também essa opção de alinhar itens. Por padrão, eles estão alinhados à esquerda. Agora eu posso deixar aqui alinhado ao centro, então observe que o texto aqui ele veio parar no meio, e aqui embaixo o botão também veio parar ao meio. Aqui eu consigo deixar na direita e aqui eu consigo esticar. O que seria o esticar? Se eu deixar aqui centralizado, por exemplo, observe que a caixinha onde está o texto aqui, onde está aqui adicione o texto do seu título aqui, ela tem esse tamanho, certo? E aqui tem esse, ó, quando eu passo o mouse, está vendo que ele formou aqui uma bordinha? Tem esse espaço aqui da borda. Agora, quando eu deixo em esticar, ele aumenta aqui, ele deixa do tamanho, ele deixa esticado aqui, né, do tamanho do limite aqui da minha seção, do meu container. Então, aqui eu vou deixar como estava mesmo, aqui em início, e aqui eu vou dar um outro exemplo agora, mostrar uma outra coisa. Seria o seguinte, aqui em direção, se eu deixar isso na linha horizontal, aqui ele deixou um conteúdo do lado do outro, certo? E se eu colocar aqui mais um botão, então vou duplicar o botão, tá vendo que mesmo que onde não tem mais espaço, ele vai continuando as coisas aqui? Então, por exemplo, se eu duplicar essa imagem agora, olha só como ficou, tá tipo ficando uma bagunça, certo? Porque ele entende que ele tem que encaixar, então vou voltar aqui, ele entende que ele tem que encaixar várias coisas, uma do lado da outra aqui, mesmo que passe ali o limite, né, de coisas, ele vai continuando aqui. Porém, se a gente vier aqui nessa parte, normalmente aqui já havia escrito também envolver, só que agora está escrito invólucro. Se a gente colocar aqui nessa opção que tem esse invólucro aqui, que por padrão ele fica desativado, por padrão ele fica nesse aqui, se a gente colocar isso daqui, ele vai quebrando as coisas e aí vai ficando aqui corretamente. Então, aqui, normalmente a gente vai usar essa opção ativa aqui, essa segunda opção, certo? Então aqui, para excluir um elemento, como você viu ali, eu nem comentei, né? Mas eu tinha duplicado o botão à imagem. O que eu fiz? Eu cliquei com o botão direito, então, por exemplo, esse botão aqui. Clica com o botão direito e você pode vir aqui em duplicar, certo? Você também pode clicar com o botão direito do mouse, clicar aqui em excluir. Então, vou excluir esses daqui que eu tinha duplicado e vou excluir também essa imagem. Eu vou voltar aqui em cima. Agora eu vou falar dessa parte aqui de largura. Aqui nessa opção do container, vou falar aqui dessa parte de largura. Por padrão, ele vem nessa opção aqui, 1140. Seria o quê? Observe que quando eu aumentar isso daqui,
ele vai aumentando o espaço aqui de dentro desse container onde eu consigo adicionar algum conteúdo. Então, se aqui eu apagar esse número, por exemplo, ele voltou para o padrão. Você pode deixar algo maior. Então, eu vou escrever alguma coisa aqui nesse texto. Então, vou colar aqui várias vezes. Vou voltar aqui nessa parte de editar container. E aqui eu vou aumentar ainda mais. Está vendo que a largura aqui do conteúdo de dentro do meu container, ele vai aumentando, como eu também posso diminuir, certo? Mas aqui normalmente ou a gente vai diminuir ou então a gente vai deixar o padrão aqui que tem mesmo. Eu consigo fazer isso, né, porque aqui ele está em caixa. Agora se eu deixar em largura total, por exemplo, e diminuir, tirar esse menu aqui, clicando nessa setinha, ele está aqui no tamanho total aqui da minha tela, certo? Mas a gente pode deixar aqui em caixa mesmo e aqui deixar em 1140, que é o padrão que vem. E aqui, conforme eu tinha mostrado, aqui tem a altura mínima, né? Então aqui eu consigo estar aumentando aqui a altura mínima. Posso colocar até mais do que esse limite aqui, 3000, por exemplo, enfim. Mas normalmente eu não mexo nessa parte aqui de altura mínima, a não ser que eu queira colocar uma imagem de fundo aqui, depois eu já vou falar sobre isso também. Nas aulas futuras você vai vendo aí na construção das nossas páginas. Mas enfim, uma forma que eu gosto de controlar isso da altura aqui do espaçamento do meu container é da seguinte forma. Aqui nessa parte, ele por padrão, né, ele puxa o layout. Quando você vem aqui, ó, você abre o editor, né, aqui, clicando aqui em cima. Mas você pode vir aqui também em estilo, onde eu tinha alterado a cor de fundo aqui, certo? Eu consigo estar alterando a cor de fundo, pode ser uma única cor, ou então colocar um efeito de degradê aqui na seção. Consigo colocar aqui, criar algum degradê aqui nessa parte, certo? Consigo também alterar o ângulo. Então aqui o ângulo do meu degradê. Vou deixar aqui mesmo em uma única cor. Aqui também eu consigo estar adicionando uma borda para esse container, mas enfim, isso daí a gente vai vendo ao longo das próximas aulas, essa parte dessas configurações. Aqui é mais para mostrar alguns dos recursos, mas só durante a construção das nossas páginas que a gente vai descobrindo aí outras coisas. Enfim, vamos vir agora para essa aba de avançado, que aqui é onde entra a questão do espaçamento inferior e superior que eu costumo usar aqui nas minhas sessões. Aqui nessa parte a gente tem margem e preenchimento, também pode ser margem e padding. Enfim, aqui o que eu faço para estar adicionando um espaçamento superior aqui no meu container e um espaçamento inferior? Aqui nessa parte de preenchimento, primeiro a gente vem aqui e desvincula esses 4 quadradinhos. Porque se eu deixar aqui eles vinculados, que por padrão eles vêm assim, aqui se eu colocar, por exemplo, o número 40 pixels, ou até mais aqui, eu posso ir aumentando aqui conforme eu arrasto isso daqui, ele está aplicando tanto na parte superior, direita, inferior e esquerda. A gente não quer isso, a gente quer desvincular e fazer o seguinte. Aqui na direita eu vou deixar 0 e aqui na esquerda eu vou deixar 0 também. Aqui nessa parte superior, observe o seguinte. Ele está alterando aqui esse espaçamento de dentro do meu container na parte superior apenas. E aqui em inferior eu controlo por aqui, certo? Eu normalmente uso o seguinte, nessa parte aqui superior eu deixo 100 e nessa parte aqui inferior eu deixo 100 também. Aqui agora eu vou dar um outro exemplo para você entender melhor essa parte aqui de margem e preenchimento. Então vamos lá. Aqui eu estou com o meu texto, né, que eu tinha adicionado um texto aqui. Eu vou passar o mouse sobre ele. Observe nessa parte onde tem o desenho tipo de um lápis aqui. Ele até mostra quando eu passo o mouse, ó, editar título. Então eu dou um clique nele. Tudo aqui tem essa opção. Ó. Se você vir nesse botão, ele também tem essa opção de clicar e editar, na imagem também. Então aqui nessa parte do título, aqui por padrão, né, ele vai puxar essa parte do conteúdo. Então o conteúdo seria onde eu consigo adicionar o texto aqui. Enfim, aqui eu consigo estar adicionando o meu texto. Estou dando Ctrl Z aqui para voltar. Deixar assim mesmo. Aqui em tag HTML, a gente pode deixar aqui, se for um texto importante, por exemplo, o título e a headline, a gente deixa aqui nesse H1 mesmo. Ou então, se for algum outro conteúdo, a gente pode deixar essa tag aqui em P. Que aqui ele vai dando prioridade, principalmente na parte ali de indexação do Google, para essas categorias que a gente coloca. Mas enfim,
ou você usa você usa o H1, se for em um título ali principal do seu site, um texto principal, ou por padrão deixa aqui nesse do P mesmo de parágrafo. Observe que ele até muda aqui, né, o tamanho, quando a gente deixa aqui em H1 ele muda o tamanho padrão aqui do nosso texto. Enfim, eu vou deixar aqui em H1 por enquanto, depois eu falo melhor sobre por que acontece isso. Aqui então, para dar aquele exemplo que eu estava falando sobre margem, padding, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em avançado, e aqui eu tenho a opção de colocar um plano de fundo, ou seja, colocar uma cor de fundo aqui para esse título, apenas para essa caixinha aqui onde está o meu título, meu texto. Então aqui nessa parte de plano de fundo, eu coloco aqui clássico para ser uma cor só, aqui também tem essa opção de gradiente, mas eu vou deixar só uma cor, e aqui eu vou selecionar aqui uma cor. Então, por exemplo, vou deixar aqui na cor branca esse fundo para você entender melhor sobre essa questão aqui da margem e do preenchimento. Aqui em margem, observe o seguinte, quando eu coloco inferior, ele está aumentando o espaçamento aqui inferior desse título aqui, desse texto, para a minha imagem. Está aumentando esse espaçamento. Porém, ele está aumentando o espaçamento apenas na parte de fora do meu conteúdo aqui, do meu texto. Agora, se eu fazer o seguinte, vou deixar aqui zerado, aqui margem, e aqui em preenchimento, eu vou aumentar aqui o tamanho nessa parte inferior. Observe que ele está aumentando o tamanho, porém ele está respeitando aqui a área de dentro do meu conteúdo aqui do meu texto, entendeu? Então essa é a diferença entre margem e preenchimento aqui. Vou aumentar o tamanho superior também, o da direita aqui, observe que ele está aumentando esse espaço aqui, e também agora o da esquerda. E agora, se eu vier aqui e aumentar o tamanho superior, ele vai aumentar aqui esse tamanho da margem, porém observe que o conteúdo aqui do meu texto, ele não está afetando, certo? Ele não está aumentando, porque eu estou dando uma margem para isso, ó. Olha só. Então dessa forma acredito que deu para entender melhor como que funciona, quais são as diferenças entre margem e preenchimento. Mas caso tenha ficado alguma dúvida ainda, pode ficar tranquilo que a gente vai vendo ao longo das próximas aulas, certo? Então aqui eu já mostrei como que a gente faz para, nesse título aqui, né, alterar o texto, também a opção aqui que eu mostrei de plano de fundo, tem diversas outras opções, como por exemplo, aqui em estilo, eu posso alterar a cor do texto, deixa eu tirar essa cor de fundo aqui, vou vir em plano de fundo, aqui em clássico eu aperto de novo, ele já tirou os efeitos que eu tinha colocado. Vou voltar aqui em estilo, aqui em cor do texto, eu consigo estar alterando a cor do meu texto aqui. Aqui em tipografia eu consigo colocar as fontes aqui. Então, por padrão, ele puxa as fontes do Google aqui. Então, por exemplo, posso colocar aqui a fonte Inter. Eu vou até aproveitar agora e vou mostrar algumas fontes que eu gosto de usar nos meus projetos. Então, agora você está vendo algumas das fontes aqui que eu mais gosto. Então, começa aqui pela Poppins, aí tem a Inter, tem a Sora, Plus Jakarta Sans, Ubuntu, Unito, Rubik, essa aqui Figtree, Conforta, Barlow e Montserrat. Então, essas fontes aqui são as que eu mais gosto. E falando inclusive sobre fontes, eu recomendo que nos seus projetos você use ali nas páginas, no máximo dois estilos de fontes por página, certo? Para que visualmente ali, né, na questão do design, fique mais interessante, não fica muita bagunça e tal. O recomendado mesmo é usar apenas um estilo de fonte, mas enfim, na próxima aula aí, quando a gente for montar a página, você vai ver certinho qual fonte eu vou usar, como que vai ficar interessante, vai ser apenas usando uma fonte mesmo. Então, se você quiser, pode aproveitar, pausar essa aula aqui, tirar um print, anotar aí essas fontes, que elas são bem legais, eu gosto muito. Tá, então já mostrei ali para você quais são as fontes que eu mais uso. Então aqui tem Inter, tem essa Sora, por exemplo, tem essa Plus Jakarta Sans, que é uma das que eu mostrei ali também. Aqui eu consigo alterar o peso da fonte. O que seria isso, né? Seria a grossura ali da minha fonte. Então, por exemplo, aqui tem esse 100, que ela fica bem fina. Aí tem essa aqui 900, que a fonte fica bem grossa. Então, qual que a gente usa normalmente? Normalmente, quando for um título, por exemplo, a gente pode deixar aqui em negrito, quando for um texto assim destacado, né, grande. E quando for um texto menor, a gente pode deixar aqui 400. Então, por exemplo, aqui em tamanho, eu vou deixar aqui o tamanho 18. E aí, 400 fica interessante. Agora eu vou fazer o seguinte.
eu vou duplicar aqui esse texto, esse título. Então, eu venho aqui com o botão direito, duplicar. E esse aqui de cima, aqui em tipografia, eu vou deixar, por exemplo, uns 50. E aqui eu mudo para negrito. Então, quando for um título de destaque, a gente deixa assim em negrito. Porém, aqui está muito texto, né? Um título normalmente a gente pode deixar algo assim, já ficaria interessante, não deixa muita linha. E também a gente pode fazer uma outra configuração. Aqui em tipografia, a gente vem nessa parte de altura de linha. E aqui a gente muda de pixels, do estilo de medida de pixel, para EM. Então aqui a gente coloca, por exemplo, 1.1, 1.2. Ficou interessante aqui dessa forma. E aqui nesse de baixo também podemos editar essa parte. Então eu venho aqui em estilo, tipografia. Aqui em altura da linha eu vou deixar EM. Lembre sempre nessa parte aqui de altura da linha deixar em EM. E aqui, como é um texto que o tamanho da fonte está menor, aqui nessa parte de altura da linha tende a ser maior aqui. Então aqui nessa parte de altura de linha eu vou deixar 1,5 ou 1,3, 1,4 aqui fica algo mais interessante. Que observe o seguinte, né? Aqui ele está muito coladinho, mas aqui também está bem espaçado uma coisa da outra. Tá? Até parece que aqui é um título e aqui é outro, que não tem relação, certo? É muito importante a gente ter uma noção aqui de proximidade quando a gente estiver construindo nossas páginas. Então aqui, por exemplo, não pode ficar nem muito colado, nem afastado. Então é interessante deixar algo, por exemplo, assim já fica mais interessante, entendeu? E aqui eu consigo fazer também o seguinte, observe que esse texto está ocupando aqui essa largura total aqui, né, de dentro da área que eu posso trabalhar aqui dentro desse container. Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui nessa aba avançado e aqui em largura eu tiro de padrão para personalizado. Aí o que ele vai fazer? Aqui eu posso definir a largura que ele vai ficar aqui dentro do meu container, certo? Então aqui, por exemplo, eu posso deixar 50%. Esse título aqui de cima também fazer a mesma coisa. Então aqui eu posso vir em editar título, avançado. Aqui em largura eu venho em personalizado e deixo só em 50%. E aqui pode ser que você pense, por que está tipo 50% aqui e aqui também e não está um do lado do outro? Por exemplo, se eu deixar aqui 48, olha só, foi um para o lado do outro, mas o certo não seria tipo, se esse está 50% aqui, né, na largura e esse aqui também 50%, não era para estar tipo um do lado do outro, porque 50% mais 50% vai dar o 100%, né? Mas por que isso não está acontecendo? Porque se eu vier aqui em cima, nessa parte de editar, e vier aqui em layout, essa parte aqui de espaçamentos, conforme eu tinha falado, como está 20 pixels, o que está definindo? Que o espaçamento entre uma coisa ou outra aqui, entre um elemento e outro aqui dentro do meu container, tem que ser no mínimo 20 pixels. Agora, se eu usar isso daqui, já ficou como eu tinha falado, aqui está os 50%, aqui está os 50% e ficou certinho. Claro que isso aqui não é interessante você fazer dessa forma aqui que eu fiz, né? Só estou usando como exemplo, porque está muito colado aqui, está uma coisa do lado do outro, nada a ver, não está fazendo sentido, mas foi só para ilustrar aqui o porquê que o 50% mais 50% não estava dando 100% ali, entendeu? Então aqui vamos voltar, vou deixar espaçamento aqui 20 como estava mesmo. Aí com a imagem eu consigo também fazer a mesma coisa, então eu posso vir aqui na imagem. Aqui eu consigo estar escolhendo uma imagem, então eu vou vir aqui nessa parte de escolher imagem, eu vou clicar e aqui ele pede para a gente pegar o arquivo da nossa galeria ou então a gente pode vir na nossa biblioteca. Como eu não subi ainda nenhuma imagem aqui dentro, por isso está vazia. Mas aqui agora então eu vou vir nessa opção de enviar arquivos, vou clicar em selecionar arquivos e vou subir essa imagem aqui. E uma coisa importante é que quando você for subir uma imagem no seu site, seja uma imagem que você baixou de algum site, por exemplo, alguns sites que eu gosto de baixar imagem são esses aqui, pixels.com.br, também tem esse aqui, unsplash.com.br e também tem esse FreePic aqui. Esse Unsplash, quer dizer, esse Pixels aqui, as imagens aqui são 100% gratuitas, sem direitos autorais. Aqui é só você pesquisar. Então, por exemplo, recomendo que você pesquise aqui em inglês, certo?
Também tem esse site aqui, unsplash.com. Aqui, se eu fizer a pesquisa, essas imagens que aparecem Unsplash+, isso daqui é para quem tem a conta premium aqui na Unsplash. Mas você pode vir aqui em licença e colocar aqui em gratuita, que aí vai aparecer suas imagens sem direitos autorais para você usar. E aqui também tem esse Free Pick, só que ele é uma opção paga, mas é bem interessante. Eu recomendo bastante que você use. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse fazendo um site para um empresário, alguma coisa assim, eu ia achar uma imagem, né, que condiz ali e ia usar. Então, você pode criar aí alguns projetos fictícios no começo, né, quando você não tiver nenhum cliente, você pode criar projetos fictícios. Então, você pode pegar imagens desses bancos de imagens sem direitos autorais e usar no seu projeto e subir no seu portfólio, para que assim as pessoas vejam o que você é capaz de fazer e assim venham a contratar o seu serviço. Mas claro, se você tiver imagens do seu cliente para usar, melhor ainda. Mas enfim, eu entrei nesse assunto para dizer o seguinte: quando você for subir uma imagem aqui no seu site, é importante que essa imagem ela não tenha um tamanho muito grande, ela não seja uma imagem pesada. Por quê? Porque isso tudo influencia na performance. Tem uma aula aqui nesse módulo onde fala melhor sobre essa parte de performance, sobre como fazer com que suas páginas carreguem rápido, né? Porque é importante que uma página ela tenha um carregamento rápido para que assim o visitante tenha a melhor experiência possível. Para que quando, por exemplo, você ou seu cliente for fazer um anúncio ali que leve a pessoa para a página de vendas, página de captura, enfim, para o site, ela não fique ali no meio do caminho por causa da velocidade de carregamento de uma página ser lenta, entendeu? Então, isso não pode acontecer. Então, por isso que eu recomendo que quando você for subir uma imagem, você use o tipo de arquivo certo e também um tamanho bom para isso. Enfim, na próxima aula que eu vou fazer uma página na prática, eu vou explicar melhor sobre isso. Você vai ver ali na prática quais cuidados que eu tenho na hora de subir uma imagem. Aqui eu só peguei uma imagem aleatória mesmo para mostrar para você. E aí, então tem esses 3 sites aqui que eu recomendo para você estar baixando imagens. Lembre de pesquisar aqui em inglês, que aí tende a aparecer melhores resultados. Tem esse site aqui também, que é interessante para reduzir o tamanho das imagens. Então aqui, por exemplo, vou clicar aqui nessa parte para subir uma imagem e vou pegar essa imagem aqui. Ela está com tamanho de 42 KB. Eu vou clicar em abrir, vamos ver o tamanho que vai ficar. Então aqui, por exemplo, ela ficou de 44 KB, ela foi para 20 KB no total. Ele diminui o tamanho da imagem, o tamanho do arquivo, porém a proporção da imagem ali e a qualidade dela normalmente ficam a mesma, entendeu? Então aqui eu posso clicar em baixar, vamos ver como ficou. Ficou interessante, que essa imagem também eu já tinha baixado ela de uma forma mais leve. Quando eu vim aqui no Splash, por exemplo, se for baixar essa imagem aqui, por exemplo, ele já me dá a opção de baixar a imagem de tamanho pequeno, médio, grande. Mas enfim, ao longo das próximas aulas, quando a gente for montar uma página na prática, você vai entender melhor essa questão das imagens. Então vou fechar esses sites aqui. E o link desses sites eu vou deixar todos também aqui na descrição dessa aula. Enfim, vamos voltar aqui. Eu tinha subido essa imagem aqui, certo? Ela está selecionada. Vou clicar aqui em selecionar. Ela veio parar dentro do meu site. Aqui em resolução da imagem, você pode deixar aqui completo mesmo. Eu deixei completo aqui, mas a imagem ela ficou do tamanho completo que tem o arquivo original dela, certo? Então, se a gente vier aqui, escolher a imagem e olhar, ela tem 640 pixels de largura e 427 de altura. Então, como eu deixei completo aqui, ele manteve essa proporção. Mas se eu quisesse deixar ela, nesse caso, ainda maior, eu posso vir aqui em avançado, em largura. Eu deixo largura total 100%. Observe que essa bordinha aqui, área da parte da imagem, ela aumentou. Mas eu também preciso vir aqui em estilo e aumentar. Aí sim, só que tá vendo que como é uma imagem que eu baixei ela já numa qualidade inferior, ela tá meio embaçada, não tá tão boa. Mas enfim, aqui é só para mostrar para você porque que a imagem tinha ficado desse tamanho aqui menor. Então, adicionamos aqui um texto, adicionamos também uma imagem e aqui tem um botão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa imagem, então posso clicar com o botão direito e excluir. E aqui temos o botão. Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, eu vou vir aqui em editar container e aqui como ele está na direção linha horizontal, que a linha horizontal me permite fazer o seguinte, né, colocar elementos um do lado do outro, por isso que esses elementos aqui do texto do botão estão do lado do outro. Mas eu vou deixar aqui nessa parte coluna vertical, e aqui eu vou deixar ao centro, e aqui também
ao centro, certo? Então, dessa forma aqui, tá certinho, ficou tudo centralizado. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o botão. Vou clicar aqui nessa opção de editar o botão. Aqui eu consigo alterar o texto do meu botão, então, texto, vou colocar, escrever, agora, enfim. Aqui a gente consegue personalizar o texto do nosso botão. Aqui eu consigo colocar um link. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui, link do Google. Vou colocar aqui. E aqui eu vou clicar em atualizar. Atualizou, ele salvou o meu projeto. Inclusive eu recomendo que quando você estiver editando, uma vez ou outra ali você vai e clica em atualizar para que, se seu computador, sei lá, desligar do nada, acontecer alguma coisa, enfim, se fechar aqui, travar alguma coisa, você não perca aí o seu projeto. Você clica aqui em atualizar para salvar. Enfim, aqui, observe que tem esse desenho aqui de um olho, que aqui é para a gente visualizar como está ficando o nosso projeto. Então, ao clicar aqui, ele abre a página para mim em uma nova guia. E lembra do que eu tinha comentado sobre essa página, ela está disponível apenas para quem está com o editor desse WordPress aqui aberto? Então, vou mostrar aqui melhor sobre isso. Aqui eu vou copiar esse link. Então, esses links que vem aqui, ó, depois dessa barra aqui, né, depois do página de teste que a gente tinha definido, que vem depois dessa barra, esse ponto de interrogação, é do próprio editor. Mas enfim, eu copiei só essa parte aqui. Eu vou abrir uma nova guia aqui, então, como se fosse uma outra pessoa acessando, e vou acessar essa página. Observe que aqui apareceu página não encontrada. Por quê? Lembra que quando a gente iniciou o nosso projeto ali da página, a gente deixou ela privada? Então, só quem tem acesso ao editor ali do WordPress, quem está logado naquela conta do WordPress, que consegue acessar ela, entendeu? Vou fechar aqui. E aqui também observe o seguinte, quando eu abro uma página aqui, até mesmo sem esses negócios todos aqui, eu vou abrir a mesma página que eu tinha aberto, só que nesse navegador aqui que a gente já está logado aqui no nosso WordPress. Aqui em cima, ele mostra essas opções. Isso aqui é o menu do WordPress. Então, se eu clicar aqui nesse W, ele vai para a página inicial lá do WordPress. Vou clicar aqui, ó. Ele abriu aqui a página do WordPress. Agora eu vou clicar aqui em cima para voltar. Aqui também ele tem a opção de nova, eu consigo colocar uma nova página. Aqui também eu tenho a opção de editar página, que se eu clicar aqui, ele vai abrir o editor aqui do WordPress, onde eu consigo colocar o título, a visibilidade, que aqui está privado, o modelo, enfim, consigo editar isso. E agora se eu voltar aqui, ele mostra também essa opção de editar com Elementor, que ele vai abrir esse editor aqui. Ou seja, após você já ter criado uma página, você pode abrir ela para editar de duas formas diferentes. A primeira é você vindo aqui no painel do WordPress, vindo aqui em páginas, todas as páginas, e agora sim, tá vendo que está aparecendo a nossa aqui? Nossa página que a gente está começando a fazer aqui, né, de exemplo. Posso clicar aqui em ver, e ela já vai abrir direto aqui, ou eu posso clicar aqui, como tinha falado, né? Tem duas maneiras de você editar. Você pode vir aqui em páginas, aí você vem aqui em editar com Elementor, ou então com a página já aberta, vou abrir ela aqui novamente, com a página já aberta, a gente pode vir aqui em cima nesse painel e clicar em editar com Elementor. Lembrando, só aparece esse painel aqui em cima se no seu navegador você estiver logado com o WordPress. Para as outras pessoas, isso aqui não aparece, certo? Então, entendido isso, como eu falei, aqui nesse olhinho a gente consegue ver as alterações, como está ficando a nossa página. Enfim, vamos clicar nesse botão para fazer um teste. Lembra que eu tinha colocado o link do Google? Cliquei nele, ele abriu o link. Porém, o que aconteceu? O link ele abriu na mesma aba e às vezes isso não é interessante. Porque imagine o seguinte, a pessoa foi e visitou o seu site, visitou a sua página e clicou. Só que nesse momento, o seu site meio que foi embora. Então, imagine que ela clicou ali para inscrever, então vai abrir o checkout de pagamento, alguma coisa assim, porém ela ainda ficou com alguma dúvida, queria ver outra informação na página. Claro, ela pode clicar aqui em voltar e vai voltar para a página aqui, porém tem uma forma de a gente deixar essa experiência ainda melhor, que é o seguinte. Aqui nessa parte de link do botão, a gente vem aqui em opções de link e deixa essa opção ativa aqui, abrir em nova janela. Vamos clicar em atualizar e vamos atualizar essa página no nosso preview aqui também. Agora, quando eu clicar em inscrever-se agora, ele abriu para mim em uma nova guia. Então, ele manteve a nossa página aqui aberta e abriu em uma nova
guia o link que eu tinha colocado ali no botão. Isso daqui é bem melhor, que aí a pessoa, por exemplo, vamos supor, eu coloquei o link do Google, né, mas vamos supor que se fosse o link de checkout da Hotmart, enfim, para fazer o pagamento do curso, alguma coisa assim. A pessoa ainda poderia vir aqui na página e acessar as outras informações, entendeu? Vou fechar aqui essas duas guias. Então aqui eu já falei um pouco sobre a configuração do container, sobre aqui o título, botão. Aqui agora, uma página ela não costuma ter apenas uma seção, ela tem outras. Então aqui a gente pode, tem duas formas de a gente adicionar uma nova seção. A primeira a gente vem aqui, nesse maisinho aqui, clica e coloca aqui uma nova, eu falo seção, né, mas pode ser container também, que antes o nome dessas coisas aqui era mais seção. Mas enfim, quando eu falar seção também, se trata de seções de uma página, de um site, entendeu? Então aqui tem uma seção, aí conforme vai mudando aqui o que está sendo abordado ali na página, vai mudando as seções. Mas enfim, o nome disso aqui mesmo é container. Então eu vou clicar nesse daqui da setinha para baixo. Aqui eu consigo vir aqui, mudar o estilo, então vamos colocar aqui algo mais escuro assim, pronto. Eu venho aqui em cima em avançado. E aqui eu vou deixar 100 pixels na parte superior. E aqui inferior eu vou deixar 100 pixels também. Observe o seguinte, ele manteve essa bordinha aqui da linha pontilhada. Isso daqui significa o quê? A parte que eu consigo adicionar conteúdo, consigo adicionar widgets aqui dentro desse container. Essa parte aqui eu não consigo. Por quê? Porque eu defini um preenchimento superior e inferior de 100 pixels, certo? Então vamos voltar aqui em cima para a gente ter acesso aqui ao que a gente consegue adicionar. Então aqui eu já tinha adicionado, já mostrei adicionando texto, botão, imagem. Vamos puxar aqui agora um ícone, então é só pegar aqui e arrastar aqui para dentro. Pronto, veio parar esse ícone aqui. E aqui eu consigo ou enviar um arquivo de ícone, mas ele precisa ser um arquivo SVG. O que é um arquivo SVG? São vetores, são imagens que quando você aumenta ou diminui elas não perdem a qualidade. Na próxima aula você vai entender melhor sobre isso que eu vou mostrar ali na prática, eu criando um desse arquivo. E aqui também a gente consegue ter acesso à biblioteca de ícones, que são a biblioteca de ícones do próprio Elementor. Então aqui tem diversas opções. Por exemplo, aqui em cima eu vou clicar, vou pesquisar por WhatsApp, e ele abriu aqui para mim, eu venho inserir. Aqui também estilo, eu consigo estar alterando a cor dele. Então aqui eu posso alterar a cor do ícone. Posso aumentar o tamanho do meu ícone, rotacionar ele também. Vou diminuir aqui um pouquinho. Aqui também tem a aba avançada, onde eu consigo mexer na parte do espaçamento. Consigo colocar também uma borda. Por exemplo, vou adicionar aqui uma borda. Aqui, em tipo de borda, eu vou deixar sólido. Aqui a largura da borda, vou deixar 4 pixels. E aqui na cor dela, eu vou deixar aqui um vermelho. Pronto, vermelho. Tá. Só que observe o seguinte, quando eu fechar aqui esse menu lateral, ó, que é uma forma também de a gente ver uma prévia aqui da página, observe que ficou uma borda, só que ficou ocupando aqui o espaço inteiro aqui do container, né, da área de onde eu consigo trabalhar no container. Por que está acontecendo isso? Se eu vier aqui nas configurações do container, eu vim aqui em layout, ele está para baixo, porém, o que está acontecendo? Ele está com essa opção de esticar ativa. Se eu deixar no centro, olha só como mudou. Também tem isso aqui de início, centro, fim. Esse daqui ele já ficou da forma que eu quero, ou seja, a área aqui do meu widget, ou seja, a área do meu ícone aqui ficou centralizada, ficou certinha. E agora sim eu consigo, por exemplo, mexer aqui nessa parte de preenchimento. Agora sim eu posso deixar ativo isso daqui de igual para todos. Eu aumento aqui, ó, tá vendo que ele está aumentando o espaçamento aqui, está aumentando o preenchimento de forma igual. Então aqui, por exemplo, posso deixar uns 50 pixels. E aqui eu vou voltar na parte de borda e vou deixar aqui a espessura da borda apenas 1 pixel. E olha só como que ficou aqui, algo dando mais destaque, enfim, só para você ver aqui como que dá para usar também essa parte da borda. Eu vou tirar essa borda, então vem aqui em borda, padrão, e aqui nessa parte do preenchimento eu deixo zerado mesmo. Então isso daqui tudo é muito simples, praticamente é só adicionar aqui primeiro um container, né? A gente define aqui o estilo do fundo, que vai ser a nossa seção, nosso container. Aqui eu consigo colocar
ou uma cor, eu consigo colocar também um gradiente, eu consigo também subir uma imagem de fundo, que na próxima aula você vai ver na prática isso. Enfim, aqui é basicamente você alterar aqui o fundo da sua sessão e também você ir colocando, adicionando aqui os widgets, adicionando aqui os elementos para dentro e editando ele, certo? Então, resumindo, se trata disso daqui e ao longo das próximas aulas você vai aprendendo ali melhor o conceito de cada coisa, vai aprendendo na prática como que faz, como deixar tudo ainda mais bonito, mais interessante. Agora eu vou excluir esse aqui, vou excluir esse aqui também, vou excluir também esses daqui. Esses aqui. Agora eu quero mostrar o seguinte, aqui no Elementor a gente também tem a possibilidade de deixar cores e estilos de fonte, tamanho, de uma forma pré-definida, para que quando a gente colocar, por exemplo, esse elemento aqui de título e o do botão, quando a gente fizer isso daqui, ele já vier com o estilo de fonte e a cor que a gente usa, certo? Então, por exemplo, aqui nesse título, eu vou deixar aqui tag H1 mesmo, vou duplicar ele, e vou vir aqui em tag HTML, vou alterar para P. Então aqui você viu que ficou um texto grandão, um menor e o botão aqui. Tá. Então vamos lá para a parte que eu falei sobre a gente deixar coisas, sobre a gente deixar as coisas pré-definidas. Você vem aqui em cima nesse menu, não é esse menu aqui da direita, esse daqui da esquerda, certo? Você vem aqui nessa parte de configurações do site. Aqui a gente vem primeiro nessa parte de cores globais. Aqui ele mostra para a gente cor primárias, secundárias, texto e destaque. Aqui em primário, por exemplo, é a cor que ele puxou ali do meu título. Então aqui eu consigo alterar. Então aqui eu vou deixar um vermelho, por exemplo. Deixar um vermelho aqui. Aqui também você consegue estar mexendo nas outras coisas. Enfim, isso aqui vai de acordo com a sua paleta, a paleta de cores do seu cliente. E aqui também eu consigo estar... Deixa eu mudar isso daqui, que ali eu acho que foi a cor do botão, né? Tá. Aqui eu consigo também estar adicionando cores personalizadas, ou seja, eu tenho essa quantidade de cores aqui, mas eu também posso colocar uma outra cor aqui. Então, por exemplo, vou deixar aqui esse cinza mesmo, e aqui eu posso colocar o nome da cor, cinza. Pronto. Então, agora eu vou clicar aqui para voltar. Opa, salvar aqui, podia salvar aqui embaixo também. Salvei. Agora aqui, ó, ele já mudou as cores, só que claro, aqui ficou estranho porque essa cor de fundo aqui também não tá interessante. Então o que eu vou fazer? Eu fechei ali, que eu vou só alterar a cor de fundo aqui. Deixar mais clarinho assim. Enfim, aqui eu só coloquei cores aleatórias mesmo para você ver que tem como mudar isso, que agora por padrão, quando eu puxar aqui um título, por exemplo, ou eu puxar um botão, ele já vem nas cores que eu deixei definido ali. Só que agora a gente vai voltar aqui para esse menu aqui de cima, configurações do site. Deixa eu voltar aqui, cores globais, e vou alterar isso daqui. Ou aqui em cima, se você quiser ver melhor na prática, eu vou desativar isso daqui, que aí ele já deixa aqui o que eu tinha colocado na página, porque isso daqui ele mostra a guia, né, do estilo, mas eu acho melhor dessa forma aqui mesmo, que eu vou deixar um pouquinho mais escuro o botão. Tá. E que eu vou atualizar. Aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui. Agora eu vou vir em fontes globais. Aqui em primário eu vou deixar Inter. Em secundário eu vou deixando também Inter. Aqui não está mudando nada na prática, porque aqui, como eu coloquei só título, todos eles constam como primário, entendeu? Mas é interessante, se você personalizar um, você deixa todos no mesmo estilo de fonte. E claro, nada impede na hora ali que você estiver usando o editor, você altere o estilo da fonte. É que aqui, quando a gente puxar algum elemento, ele já vai vir por padrão dessa forma. Então, isso daqui adianta, né, o nosso trabalho para que a gente não precise alterar toda hora. Então, se
Seu cliente, se você usa sempre o mesmo estilo de fonte, ou na maioria das vezes, né, você já vem e faz essa configuração aqui. Aqui eu vou clicar em atualizar. Vou voltar. Aqui agora eu vou vir em botões. Então aqui eu consigo estar mudando também o tamanho aqui da fonte, por exemplo, padrão do botão ou a tipografia dele, o estilo de fonte. Só que aqui esse padrão que está escrito aqui já é aquele que a gente tinha definido lá naquela parte, que foi o Inter que ele puxou aqui em tudo, entendeu? Só que aqui também eu conseguiria estar colocando uma outra fonte, aumentando aqui o tamanho dele, o tamanho da fonte do botão. Preenchimento, isso daqui é muito interessante. Aqui eu vou deixar zerado, por exemplo. E aqui eu vou deixar um superior de 20, inferior de 20 e 100 na direita e 100 na esquerda. Acho que ficou muito, então eu posso deixar aqui uns, vamos dizer, 70 e 70. Pronto, já ficou algo mais interessante. E aqui também eu consigo mexer no arredondamento. Então aqui, observe que a borda que ela vai ficando arredondada do botão. Posso deixar algo assim. Então agora toda vez que eu pegar um botão e colocar aqui dentro, ele já vai ficar com essas configurações aqui que eu mexi. Aqui também eu consigo colocar uma borda no meu botão. Então, por exemplo, deixar um aqui. Consigo colocar uma borda aqui no botão. Aqui nessa parte das cores, aqui eu consigo mexer na opacidade também. Então, quanto mais aqui para a esquerda, ele vai ficar ficando transparente. Aqui ele vai ganhando cor. Então, posso deixar aqui dessa forma. Aqui às vezes ele buga e meio que ele vai em sentido do que o mouse a gente está indo, mas só dá um clique aqui e resolve. Aqui eu vou deixar sem borda mesmo. Vou clicar em atualizar. E vou voltar aqui. Então aqui as configurações que a gente fez até o momento foi nessa parte de cores globais, fontes globais e também dos botões. Aqui também tem essa parte de identidade do site, que aqui a gente consegue colocar um favicon, que seria... Deixa eu entrar aqui, por exemplo, de novo no site do Google. Tá vendo que aparece esse desenho aqui, essa imagem aqui do Google? A gente consegue estar mudando aqui também em favicon do site. Aqui também tem logo do site. Enfim, se o cliente tiver algum logo, você pode colocar aqui a descrição. Lembra que na aula que eu instalei o WordPress, eu deixei isso daqui, descrição do site? Só que aqui eu consigo colocar outra coisa também. Vou voltar aqui. Aqui nessa parte de plano de fundo, eu consigo colocar um plano de fundo padrão para todas as páginas novas que eu criar. Aqui normalmente eu não mexo, então aqui eu deixo padrão mesmo, né, que ele deixa na cor branca aqui. E aí, página por página que eu vou mudando ali a cor. Mas aqui, por exemplo, como eu não tinha definido nada, observe o seguinte, eu defini apenas uma cor de fundo para esse container aqui, para essa seção. Mas para a minha página inteira eu não tinha colocado nada, certo? Então se eu vier aqui em cor, deixar preto aqui, ele mudou aqui a cor de fundo, o padrão da cor de fundo da minha página aqui, porque eu não tinha alterado ela ainda, certo? E apenas a parte onde eu não tinha mexido aqui, onde eu não tinha colocado um container, certo? Mas aqui você pode deixar sem nada mesmo, voltar aqui e atualizar. Que o principal aqui é fazer essas três configurações mesmo, a de cores, de fonte e dos botões. Assim, novamente dizendo, quando a gente vier aqui e for colocar um botão, por exemplo, ele já puxou a configuração ali certinha. Se a gente for pegar um título, e também tem esse outro aqui, que é texto, que seria um texto ali menor, né? Porém, normalmente eu uso esse widget de título aqui mesmo, que aí eu venho aqui só e mudo a tag HTML dele, deixo aqui em P, e eu venho aqui em estilo, em tipografia, aqui eu posso deixar o peso 400 e aqui no tamanho 18 pixels. Outra coisa interessante que conseguimos fazer aqui é ajustar os elementos de acordo com os dispositivos, ou seja, apertando aqui embaixo em modo dispositivo, aqui em cima nós temos acesso a três opções: desktop, tablet e também dispositivos móveis, que seriam os celulares. Então, se eu clicar aqui nessa parte de tablet, ele muda a visualização aqui da minha tela, é como se fosse o tamanho de um tablet mesmo aqui. Aqui em cima ele até mostra a largura em centímetros, é onde tem esse W aqui, e também aqui ele tem uma tela de um celular. Observe que aqui o tamanho ficou 360. Aqui eu posso dar uma esticada também. Eu normalmente, quando eu vou editar para celular, eu deixo aqui por volta de 420. Enfim, voltando aqui nessa parte do tablet, aqui a gente consegue ajustar o seguinte.
Quando eu clico aqui, por exemplo, aqui no editor desse título, e venho aqui em estilo e aqui em tipografia, observe o seguinte, aparece aqui nessa parte de tamanho, esse desenho aqui de um tablet. Se eu dou um clique, até dá para mudar para desktop, seria computador ali normal, aqui tablet e aqui celular. Então, tudo que tem esse desenho aqui do lado são coisas que eu consigo ajustar apenas para aquele dispositivo específico. Porém, como funciona aqui no Elementor? Caso, por exemplo, eu edite apenas aqui as coisas para o desktop, o que não é recomendado que sim, você comece aqui pelo desktop, mas depois você vai ajustando aqui para os outros dispositivos. Então, como eu vinha dizendo, o que acontece? Aqui nesse botão, se eu ajustar aqui o tamanho do botão, por exemplo, ajustar aqui a tipografia e aumento o tamanho para 60 pixels aqui, o tamanho do texto desse botão. Se eu vier aqui no tablet e olhar, ele vai estar o mesmo tamanho. Então, se eu não fizer nenhuma alteração aqui nessa parte do tablet específica, ele vai continuar, ele vai manter as alterações que eu fiz antes aqui no desktop. A mesma coisa aqui no celular. Quando eu venho aqui no celular, se eu olhar o tamanho que está o texto do meu botão, aqui está 60 pixels também. Então, ele vai puxando de um para o outro as configurações nessa ordem aqui, desktop, tablet e celular. Então, como eu deixei 60 no computador, eu teria que vir aqui no tablet e ver se esse tamanho faz sentido ou se é melhor eu ajustar. Aí ajustando aqui, por exemplo, deixando, vamos supor, 24 pixels aqui. Aqui no celular, ele puxou o que eu fiz no tablet, que ele vai puxando nessa ordem aqui, certo? Então aqui, se a gente olhar no celular, ele está com 24 pixels também. Porém, aqui no computador, ele não sofreu nenhuma alteração, ele manteve os 60, certo? Porque eu fiz alteração apenas no tablet aqui, então ele pega a alteração no que vem aqui depois, que no caso é o celular. Só que agora aqui no celular, caso eu não queira manter o tamanho que ele puxou ali do tablet, é só eu vir aqui e ajustar. Pronto, deixei 18. Então aqui eu consigo estar ajustando o tamanho de cada dispositivo diferente. Claro, aqui eu só coloquei como exemplo esse botão grandão, então posso dar uma diminuída aqui no tamanho dele também. Então, a forma que eu recomendo que você edite é a seguinte. Primeiro aqui no computador, então você adiciona aqui os elementos, depois você ajusta as cores, o tamanho das coisas e depois vem ajustando no tablet e depois no celular, nessa ordem aqui que eu mostrei. Então, resumindo, tudo que você vier, por exemplo, nessa parte aqui de editar o container, em avançado, observe que ele também mostra aqui em margem, em preenchimento, esse desenho aqui do desktop, ou seja, tudo que tem esse desenho aqui, que o desenho ele vai sempre puxar o dispositivo atual que eu estou. Então, se eu vier aqui, por exemplo, para o tablet, ele vai mudar aqui o desenho para um tablet também. Então, aqui no tablet, por exemplo, eu vou desvincular aqui, e aqui em superior eu vou deixar 80, e aqui inferior 80 também. E aqui no celular, observe que ficou grudado aqui o elemento. Então, uma coisa que eu posso fazer é o seguinte, aqui nessa parte de editar o container, além de colocar aqui um preenchimento superior e inferior, eu desvinculo aqui. Aqui em cima eu posso colocar um 60, por exemplo, direita 20, inferior 50 também e esquerda 20. Aqui nessa parte da aula, na verdade eu quis dizer isso daqui, para na parte superior ficar 50 pixels, na direita ficar 20, na parte inferior 50 também e na esquerda 20 pixels, certo? Então só durante a edição que eu vi que eu cometi aquele erro ali e digitei os números errados, mas foi isso daqui que eu quis dizer, que normalmente eu uso aqui na parte de preenchimento dos containers das seções, certo? Aqui nos celulares, então é isso, vamos voltar para a aula. A Siri já me deu um espaçamento de respiro, os elementos não ficaram grudados aqui nas laterais. E aqui também, claro, eu posso diminuir o tamanho aqui desse texto, deixar algo assim. Enfim, essa aula aqui foi mais uma introdução aqui das possibilidades que a gente tem aqui dentro do Elementor, certo? Para nas próximas aulas você já estar mais familiarizado com ele. Porém, na próxima aula aqui, de fato, você vai aprender ainda mais funcionalidades aqui do Elementor. Então, na próxima aula, eu vou construir do zero uma página de vendas e eu te vejo lá.